Ok, pessoal, bem-vindos ao novo curso.net. Eu sou o professor Rodrigo Canda, ok? Hoje, uma aula gratuita, um evento gratuito do novo curso. Quem sabe na semana que vem esse evento não seja ao vivo, não é? Para isso, os senhores deverão entrar no novo curso.net, hashtag liberadebusto, que é o nosso chefe de TI, para que ele nos autorize e libere, não é, professor, produtor? Um evento ao vivo, ok? Doutores, esta aula ela é focada, ela é voltada para aqueles candidatos que têm medo de prestar concurso público ou sentem certa insegurança em relação aos operadores de direito, aos advogados, bacharéis em direitos, ou aqueles acadêmicos de direito que encontram-se ainda nas universidades. Ok? Nós temos aí o curso do INSS, curso da Caixa, Banco do Brasil, recentemente MPU, agora Banco Central, Tribunal Regional Federal. Tivemos também um índice excelente de aproveitamento no TRT. E nós temos alunos das mais variadas formações e alunos que ainda estão na faculdade e possuem apenas o nível médio. E pasmem, acreditem, alunos que ainda possuem nível médio, muitas vezes se sai bem melhor do que bacharéis em direito, advogados, etc., pessoas que têm formação em direito. Mas por que disso, Canda? Porque o aluno que é nível médio ou de outra área, quando ele vai prestar um concurso público, ele chega aqui sem vício. Veja, o exame de ordem, por exemplo, que o correto é exame de ordem, não da ordem, né? Porque trata-se de exame de ordenamento. O exame de ordem reprova muitos bacharéis em todo o Brasil. O índice de reprovação é bem maior do que o índice de aprovação no exame de ordem. Mas por que as faculdades são fracas, os bacharéis saem de lá mal preparados? Não, pelo contrário, é muita doutrina, ok? Cada professor aplica a sua doutrina. Então, tem alunos do Sul, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, etc. Cada professor tem um costume diferente, tem um doutrinador diferente, uma via diferente, uma linha diferente. Ok? Só que, concursos públicos em âmbito federal, por exemplo, a doutrina é praticamente sempre a mesma. Direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Melo, Maria Silva Zenaldo de Pietro, Eli Lopes de Meireles. Constitucional, Zé Afonso da Silva e por aí vai. Ok? Então, o senhor que não é da área de direito, saiba, o senhor tem um pró em relação àqueles operadores do direito. O senhor não tem o vício. Então o senhor entra num curso preparatório, vai ler letra de lei, vai ler a doutrina indicada pelo curso preparatório. Geralmente a doutrina é referente a esses doutrinadores majoritários que são solicitados nas grandes bancas, e aí o senhor acaba tendo um aproveitamento bem melhor do que bacharéis de direito que têm vícios e têm seus certos costumes. Agora é óbvio, se a pessoa é bacharel em direito, e vai prestar um concurso da PRF, da PF, do Bacen, do TRF, e tem a humildade de entender que a doutrina que vai ser solicitada naquela banca é algo majoritário, é algo clássico, aí não tem boca pro cara, ok? Aí ele vai deixar o vício do lado e fala, não, eu sei que eu não concordo com essa teoria, mas eu vou nessa teoria, porque essa teoria é que é solicitada em concurso público. Então esta aula é para você. Ok? Que não tem aquela base de conhecimento ainda, o que é um inciso, um parágrafo, o que é uma emenda constitucional, a diferença de ato para fato. Porque os cursos, as universidades não explicam isso de cara para vocês. Então os professores começam, artigo 37, caput. Não dá, o cara fala mesmo, caput, que porra é essa? Ok? Então essa aula é para isso, para que você fique habituado, se acostume aí com o direito. Doutores, a primeira regra que nós vamos estudar aqui são as fontes do direito, perfeito? Então, quais são as fontes solicitadas em concursos públicos? Nós temos a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Eu poderia falar para vocês aqui o conceito de cada uma delas, só que não é o foco dessa aula. Geralmente, num curso preparatório, um novo curso, por exemplo, é um deles, o senhor vai ter o conceito de cada fonte. Aqui eu vou dar uma resumida e colocar palavras-chave. Lembrando, eu sou um professor que eu penso como examinador, não como professor. Nossa, Canda, sério, sério. Eu não estou aqui para ensinar vocês não, gente. Estou aqui para treinar, para gabaritar a prova. Então, por exemplo, joga para eles aqui a apostila, produtor. Quando se fala em lei, existe algo abstrato? Existe. Sempre que falar em lei, é um preceito jurídico escrito.
ok? É um preceito jurídico escrito. Emanado por quem, Canda? Emanado do legislador e dotado de caráter geral e obrigatório. Só que nos livros, resumos e etc., você vai entender a lei como o seguinte: a lei para você será chamada de regra. A lei é uma regra? É uma regra. Opa, pera, deixa eu arrumar aqui. Mas regra o quê, Canda? Uma regra geral. Uma regra geral. Só isso, Canda? Não. A lei é uma regra geral, abstrata e impessoal. Perfeito? Então, lei é regra. Volta para o Canda, produtor. Quando você presta, por exemplo, o concurso bancário, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, por exemplo, lá existe a figura do Bacen. O Banco Central é uma autarquia que vai regulamentar, fiscalizar todo o sistema bancário brasileiro, por exemplo. Ok? Vai fiscalizar quase tudo envolvido com a economia, de forma estrita, porque de forma geral, quem cria as regras é o CMN. Então, de forma estrita, será o Banco Central. O Banco Central não cria leis, ok? O Banco Central cria o quê? Resoluções, regulamentos, normas, regras, mas leis não. É a primeira pegadinha de prova. Sabe por quê? Fica em mim, produtor. Porque lei quem cria, em regra, é o poder legislativo. Sério, Canda? Sério. Veja, quando você assina um contrato de prestação de serviço do novo curso, aquilo não é uma lei, é um contrato. São as regras, as normas do novo curso. Perfeito? Então, quando você assina um contrato bancário, são as leis é uma lei entre você e o banco. Legal? Um edital, por exemplo, de licitação, não é uma lei. Não é uma lei com sentido lato sensu. O edital é a lei de certame, são as regras criadas para aquele certame. Não há a obrigatoriedade de participação do Poder Legislativo. Então, quem cria a lei é o Poder Legislativo. Perfeito? Legal? Nossa. Ok. A doutrina. O que é doutrina, Cana? Então, pera lá. Eu sei que lei é regra geral, abstrata e impessoal. Bacana. O que eu guardo, então, aqui de palavra-chave da lei? Eu guardo a regra, lembrando que a lei é criada por quem? Pelo Poder Legislativo. Pronto. Regra criada pelo Poder Legislativo. Pronto. Quando eu falo em doutrina, deixa a apostila, produtor. Falar em doutrina é o conjunto de indagações. Falar em doutrina é o conjunto de indagações. O que mais, Canda? Pesquisas. O que mais? Pareceres. De quem? Volta, produtor. Pesquisas, pareceres. Nossa, de quem? A doutrina dos estudiosos. Ok? Então, é a forma que os estudiosos enxergam a lei. Então, a palavra-chave de doutrina acaba sendo o quê? Opinião dos estudiosos. Estudiosos. E nós temos aí, por exemplo, para concursos públicos federais, os mais solicitados. Celso Antônio Bandeira de Mello, em Direito Administrativo. Maria Silva Nela de Pietro, em Direito Administrativo. Eli Lopes Meirelles, em Direito Administrativo. Zé Afonso da Silva, em Direito Constitucional. Perfeito? Então, fica comigo. Olha como fica fácil aqui, doutores. Lei, regra, doutrina, opinião dos estudiosos. Ok. Depois que eu tenho a regra e os estudiosos, eu vou para onde? Eu vou para jurisprudência. A jurisprudência são decisões. Mas decisões de quem, Canda? Ué, decisões do Poder Judiciário. São os julgados. Fecha aqui, produtor. Então, eu tenho aqui as decisões. Eu vou ter aqui as decisões do Poder Judiciário. Ok. Mas, Canda, que decisões são essas? São repetidas. São repetidas. Deixa eu arrumar aqui para vocês, fica melhor. São repetidas decisões. São repetidas decisões do Poder Judiciário, ok? São repetidas decisões do Poder Judiciário. São repetidas decisões judiciais. Ô, Canda, pode ser também um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais? Pode. Pode ser. Um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais. Então, peraí. Canda, eu sou formado em turismo, odontologia. Eu tive mal uma lei lá na minha faculdade, na universidade, quando era acadêmico. Você está falando para mim, então, que eu entendendo que lei é regra, doutrina estudiosos, jurisprudência, decisões judiciais, eu mato questão só com essa informação? Resposta, sim. Ah, eu não acredito, Canda, charlatão. Não é possível, Canda.
É que você não viu ainda quando eu coloco linha 1, linha 2. 70% do direito administrativo em 2 linhas. Não, cara, você está querendo vender curso. Você está de sacanagem. Sacanagem? Então eu faço uma aposta para você. Uma aposta com você, um desafio. Aposta é coisa meio vulgar, né, produtor? Um desafio com você. Pausa essa aula agora, pega um telefone e liga para qualquer amigo seu que já esteja estudando 1, 2, 3 anos para concurso público. De preferência na área jurídica. Perfeito? Faça esse teste. Liga pro cara e fala, vem cá, você está estudando para concurso público? Eu tô. Para quê? Para magistratura. Ah, Canda. Magistratura federal. O cara quer ser igual o Moro, tá ligado? Liga pro cara agora. E fala, vem cá, só tem uma pergunta para você. Quantos artigos existem na Constituição Federal? É um desafio. Liga lá. O meu sonho era concorrer à presidência da República só para participar de um debate da Globo, perguntar para todo mundo presente ali. Aécio, Dilma, Lula, Fernando Henrique, nossa, Temer. Ninguém sabe responder. Liga lá, faz o teste. Faça o teste. Ô meu, aqui é o fulano. Você sabe quantos artigos tem na Constituição? Não. Quanto precisa para concurso? 3 anos. Puta que pariu, tá fudido. Ah, mas essa questão é ridícula. É ridícula. Só que foi uma questão que foi na magistratura do Rio de Janeiro e mais de 80% dos candidatos não sabiam responder. Mas é ridículo. É ridículo. Porque concurso público é letra de lei. Nas fases iniciais. Salvo quando é fase oral, etc. É outro tipo de treinamento. Mas para você chegar na fase oral e poucos concursos, nível médio, por exemplo, quase nenhum possui fase oral, é entender a lei. É ler a lei. Ah, Canda, mas esse cara aí é sacanagem. Tá bom. Eu disse que lei é regra, doutrina, estudioso, jurisprudência, decisões. Costumes eu não falei ainda. Eu faço um desafio a você. Soletre mussarela. Passar em concurso público é tão fácil quanto soletrar a mussarela. Você vai me soletrar mozzarella, mussarela com 2 S, mussarela com 4 S. Aí você descobre que a mussarela é com cedilha. Mussarela é com cedilha. Fala, não é possível. Pois é, tá correto. 2 questões ridículas que mussarela com cedilha, o povo já sabe responder. Hoje está virando carne de vaca. A gente brinca muito isso em aula, em YouTube, etc. Agora, dos 250 artigos da Constituição, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá claro isso? É o desafio. Então, prestar concurso público, não importa a área que você seja, não importa. Basta o quê? Tesão, em primeiro lugar, disciplina em segundo lugar, só. E controlar a ansiedade com S em terceiro. Porque se você não sabe, a ansiedade é com S, né? Acabou. Primeiro lugar é tesão. Segundo, disciplina, controla a ansiedade, bumba. Chega o dia da prova, presta, gabarito e passa. Ok? Então, é fácil. Todos podem prestar concurso público. Não é somente aqueles da área de direito, ou então somente os menininhos da área de direito que têm chances em relação àqueles que não são da área de direito. Tá dada a dica. Doutores, mas aí chega o que para nós? Chega os costumes. Quando eu falo em costumes, e os costumes têm sido muito utilizados aí, essa regra muito utilizada em concursos públicos, fala o seguinte, é uma norma também. Ok? Só que é uma norma aceita pela consciência. A lei entra a figura do Estado, ok? A lei vai entrar a figura do Estado. Agora, os costumes, deixa na apostila, produtora, os costumes, o que é isso? No direito, é considerado uma norma, aceita como obrigatória pela o quê? Consciência do povo, sem que o poder público tenha estabelecido. Então, volta para mim, produtor. Costume é consciência do povo, sem a participação do Estado. Ou seja, o Estado não estabeleceu o costume. Perfeito? O Estado não estabeleceu o costume. É consciência do povo. Aí morreu. Você guarda as palavras-chave. O que é palavra-chave? Palavra-chave são instrumentos utilizados pelos examinadores para criarem questão. Então, sempre que vai criar uma questão, ele vai utilizar a palavra-chave. E nós aqui do novo curso estamos passando as palavras-chave a você. Então olha que bacana. Quando eu falo em lei, regra, doutrina, estudiosos. Não existe pergunta sobre doutrina sem utilizar a palavra-chave estudiosos. Não existe. É jurisprudência, decisões. E costumes, consciência de quem? Do povo. Acabou. Você acabou de estudar aqui em apenas 10 minutos, ok? As fontes do direito.
É óbvio que em aula a gente vai aprofundar, dar mais dicas, etc., mas apenas para você ter conhecimento do fato. Doutores, direito constitucional é o ramo do direito que estuda o conjunto de normas constantes dentro de nossa Carta Magna. A Constituição Federal de 5 de outubro de 88. Existe ainda normas constitucionais e infraconstitucionais. É possível encontrar a Constituição sendo denominada como. Então, na sua prova, pode aparecer Carta Magna, Carta Suprema, Magna Carta, Norma Máxima, Norma Suprema, Lei Maior, Limite da Lei, CF 88, CRFB 88. As mais utilizadas, produtor, obviamente, essas duas aqui e essas duas de cá. Tá claro? Lei Maior. Aí eu conto a história de uma frustração kandiana, gente. Eu morava em São Paulo, no bairro do Paraíso, e estava esperando a minha namorada chegar. E ela não chegava. Aí eu me deprimi, produtor. Fiquei depressivo, falei, nossa, vou ficar sozinho hoje aqui. Aí eu tomei uma Coca-Cola, fiquei muito louco, e comecei a ver Vincent van Gogh. Vincent van Gogh é aquele pintor holandês que cortou o próprio lóbulo, não é? A própria orelha. Van Gogh apareceu ali e disse, Carucanda, vou melhorar as suas aulas. Eu falei, como? Ele foi lá e fez um risco na parede. Ok? Fez um risco horizontal na parede. E escreveu assim, esse risco significa limite da lei. Limite da lei. Limite da lei, mais conhecido como Constituição Federal. Abaixo desse limite da lei, ele colocou várias setas. Eu falei, nossa senhora, gente, que porra é essa? São flechas de índios? Ele, não, seu idiota. Cada seta dessa, volta no Canda, significa uma lei menor. Então aqui embaixo, eu posso ter o Código Civil? Resposta sim. Código Penal? Resposta sim. O contrato do novo curso? Resposta sim, gente. Eu posso ter aqui o Código de Processo Penal? Resposta sim. Eu posso ter aqui o ECA? Resposta sim. Eu posso ter o Estatuto do Idoso? Gente, resposta sim. Tudo lei menor. Lei federal, ordinária, complementar e etc. Então, aqui abaixo, essas leis aqui abaixo, produtor, fica em mim, não pode ultrapassar o limite da lei. Se ultrapassar o limite da lei, essas normas estarão o quê? Ilegais. Viciadas, e tudo que é ilegal anula-se. Ok? No direito administrativo, por exemplo, o que se anula tem efeito ex tunc. O que é isso? Ex tunc, bate na testa, tunc, vai para trás. Ok? E o que se revoga, ex nunc, bate na nuca, né? Ex nunc, de nunca. Tunc de testa, nunc de nunca, vai para frente, não retroage. Tudo isso o senhor tem lá nos cursos preparatórios. Ok? Só para dar uma dica. Bom, vamos supor então que a Constituição Municipal de Ourinhos resolve então criar a pena de morte para os munícipes da cidade. A Constituição Municipal de Ourinhos não dá porque não existe, né, doutores? É lei orgânica municipal, pelo amor de Deus. O que é isso, porra? Lei Orgânica Municipal. Vamos supor que a Lei Orgânica do município de Ourinhos resolva criar a pena de morte para pedófilos. Pode criar uma pena de morte para pedófilos? Resposta, não. Porque trata-se do quê? De cláusula pétrea. Algo constitucional. Vou chegar daqui a pouco no cláusula pétrea. Então, essa norma aqui de Ourinhos, ela está ultrapassando o limite. Se ultrapassou o limite da lei chamada Constituição, ela será o quê? Ilegal. E tudo que é legal será anulado. Não pode. Ok. Mas, doutores, notem que sobrou um espaço aqui. Sobrou um espaço entre a Constituição e as leis menores. Esse espaço, aqui, ó. Esse espaço significa que está abaixo da Constituição, porém está acima das leis menores. Então aqui eu tenho as normas infraconstitucionais. Infraconstitucionais são aquelas que estão entre a lei maior e entre a lei menor. Exemplo, tratados. Tratados internacionais. Puta que eu pariu, cara. Você está falando sério? Sério. É só isso, gente. Eu posso, então, prestar um concurso público para agente da Polícia Federal inicial 10 mil contos? Pode.
Estabilidade, crise, estabilidade. Vira PF, PRF. Ou vai ganhar 6 mil reais como técnico do TRF. Ok. 8 mil técnico do Bacen, tudo nível médico, eu tô falando, hein? Você pode prestar para superior e vai ganhar 17 no Bacen. Perfeito, doutores? Então aqui, o limite da lei, ou lei maior, Constituição Federal. Leis menores, eu tenho as leis que podem ser complementares, ordinárias, decretos, etc. e tal. E entre as duas, entre a lei maior e as leis menores, eu vou ter as infraconstitucionais. Doutores, continuando o texto. Depois da Constituição Federal, nós temos uma hierarquia de outras normas que vêm necessariamente abaixo da Constituição. São leis complementares, leis ordinárias, delegadas, decretos regulamentares e outras normas de hierarquia inferior. Incluem isso aqui as normas administrativas, decretos, regimentos, regulamentos, deliberações, atos, instruções, circulares, portarias, ordens de serviço, entre outras. Então, esses que estão aqui, que encontram-se entre parênteses, eu vou grifar em azul novo curso, significa o quê? Que são também regras administrativas, ou seja, se aplicam em âmbito interno, em âmbito administrativo. O senhor vai ter isso lá em direito administrativo. Perfeito? Princípio da recepção é um tema utilizado lá no direito constitucional. O que é isso? Quando nasce uma nova Constituição, ou uma Constituição é alterada, o direito brasileiro consagra o princípio da recepção. Exemplo de alteração na Constituição. Resposta: emenda constitucional. A emenda serve para emendar a Constituição. Serve para alterar a Constituição Federal. Em aula, você vai entender qual é o processo dessa alteração. Nem todos os editais possuem emenda constitucional. É mais comum em concursos públicos de tribunais. Perfeito, doutores? Modificação da Constituição Federal. Canda, eu posso emendar aquilo que é chamado de cláusula pétrea? Cláusula pétrea, o nome pétreo vem de pedra, de duro, né? Não dá para furar. Doutores, então não se emenda nada relacionado à cláusula pétrea. Tá claro isso? Então olha que bacana. São chamadas 4 cláusulas que não podem ser abolidas através de emenda constitucional. Ou seja, não se emenda nada que possa abolir cláusula pétrea. Esse é o correto. Perfeito? Cláusula pétrea não pode sofrer nenhum tipo de emenda se o objetivo for de abolir uma das 4 cláusulas. Entre as cláusulas, nós temos lá, veja, artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Espera aí, apertei o botão errado. Volta para mim aí, produtor. Veja. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. Forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Então, emenda tendente a abolir um desses 4 temas não é possível, porque não se pode abolir nesta Constituição vigente, de 88, as cláusulas pétreas. Ô Canda, é possível inserir a pena de morte em nosso ordenamento jurídico? Não. Mas aí, como que eu faço? Aí você pega e cria uma nova Constituição, através do poder constituinte originário. Tema para aula, tá claro? Hoje é apenas para você ter conhecimento do basicão. Veja, conhecendo as normas. Deixa eu só, produtora, fica em mim que eu vou calibrar de novo aqui, beleza? Vamos lá. Conhecendo as normas. Aqui nós temos exemplo de um artigo, inciso e parágrafo. Então veja. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aqui nós temos o quê? O artigo, que é o número da regra. Logo a seguir o artigo, nós temos o caput, que é essa parte toda aqui, ó. Caput é do latim cabeça. Então, caput significa, volta, produtora, caput é a cabeça. O caput vem logo após o artigo. Tá claro isso? Então, artigo é o número,
caput é o que está escrito logo após o artigo. É a cabeça do artigo, ok? Doutores, inciso 1. Aí eu tenho a soberania, inciso 2, a cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, 4, os valores sociais do trabalho, etc. 5, o pluralismo político. Esses números em algarismos romanos, ok, são os chamados incisos. Os algarismos romanos são os chamados incisos, ok? E aí você tem que ler de forma ordinal, ou melhor, de forma cardinal. Inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Perfeito? Doutores, logo abaixo eu tenho lá parágrafo único, que pode ser por extenso quando for único, ou as minhoquinhas, quando não for parágrafo único. Ou parágrafo primeiro, parágrafo segundo, etc. E esses parágrafos, você vai ler de forma ordinal. De forma ordinal. A leitura dele é feita de forma ordinal, do primeiro ao nono. Então fica parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo quinto, volta, parágrafo sexto, parágrafo nono. Parágrafo 10º, não. Aí você lê de forma cardinal. Parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 12 e por aí vai. Perfeito, doutores? Então, ficou fácil. O artigo é a numeração da regra. O caput é aquilo que vem escrito logo após o artigo. Os incisos são aqueles que vão ser propostos em números romanos. Regra geral, a leitura é feita em ordem cardinal. Então, inciso 1 e não inciso 1º. Inciso 2 e não inciso 2º e por aí vai. Ok? Admite outras regras, mas regra geral é assim. E aí nós temos o artigo, o caput, o inciso, o parágrafo. A linha é quando vem depois dos parágrafos ou depois dos incisos. A linha A. E aí o cara discorre por aqui. Perfeito? Então, estas são as regras iniciais para quem não é da área de direito e pretende aí ingressar na vida de concursando. Concursando é aquele que presta concurso e passa. Tá claro, instrutor? Depois, nós temos abaixo termos jurídicos em português. Nós colocamos aqui um glossário com os temas mais solicitados em prova. Perfeito? Tanto em língua portuguesa quanto em latim. Então, por exemplo, vamos pegar um bacana aqui. Vamos pegar aqui para vocês a jurisdição. O que é jurisdição, doutores? Jurisdição é função do Estado exercida através de um juiz dentro de um processo para solucionar o litígio, que é a briga entre as partes. A jurisdição veio da palavra iuris, dicção. Dicção. Iuris significa direito. Dicção, falar. No mundo jurídico, quem tem o direito de fazer e falar o direito? O Poder Judiciário. Tá claro isso? Agora, existe a jurisdição da Prefeitura Municipal de Cambé? Existe. E por aí vai. Perfeito? Outro tema, jurisprudência. Olha lá, já sabemos o que é. O nosso cérebro já sabe que jurisprudência é a interpretação da lei dada aos tribunais. Ok? Então, o tribunal é aquele que vai dar. Doutores, processo, rito, revelia, sentença, trânsito em julgado, decisão judicial que não cabe mais recurso, é o final do processo. Veto, cai muito em prova, principalmente em direito administrativo. Veto, ato pelo qual o chefe do Poder Executivo nega a sanção a uma lei aprovada pelo Legislativo, de modo total ou parcial. Aí nós temos alguns termos jurídicos em latim. Veja, ad nutum. O que é isso, Canda? Eu ouvi na CPI, na comissão do impeachment. Ad nutum, por um aceno de cabeça, às ordens de alguém, ao menor sinal. Exemplo, funcionário demissível ad nutum, ou seja, por livre vontade da administração. Ô Canda, eu fiquei até as 4 da manhã assistindo a comissão do impeachment, e os caras toda hora falam data vênia. O que é isso? É com licença, com respeito. É uma fórmula de cortesia, ok? Se o senhor ligar agora a TV e estiver passando a comissão do impeachment, se o senhor ficar 10 minutos assistindo a comissão do impeachment, você vai ver pelo menos 3 data vênia. Com licença, com permissão,
Ok? Depois, erga omnes, o direito é para todos, para com todos, que é válido contra todos, etc. Então são linguagens jurídicas. Fumus boni iuris, aí mais para exame de ordem, menos para concurso. Fumus é a fumaça, boni é o bom, iuris é o direito. Então, fumaça do bom direito, aparência de bom direito, disse quando a pretensão parece ter fundamento jurídico. E aí nós temos o habeas corpus. A tradução é que tu tenhas o corpo. Mas habeas corpus, o artigo 5º da Constituição, significa liberdade de locomoção. Você descobre isso em aula, que o habeas corpus é universal e não exige forma. Pode ser impetrado com papel higiênico? Pode. Pode ser impetrado num isqueiro? Pode. Pode ser impetrado no boné do Ayrton Senna? Pode. O porquê? Porque não exige forma. É universal, todos podem impetrar, ok? Não exige forma. Intuito personae, despenca em licitação, é uma das características da licitação, ou seja, aquele que venceu a licitação é obrigado, ok? Ele é obrigado a cumprir o contrato. Ele não pode transferir o contrato para outrem, ok? Volta para o Canda. E aí, em licitação, tem uma palavra muito bacana que todo mundo tem medo. A palavra é adjudicação. O que é adjudicação? Veja, quando você passa no concurso público, por exemplo, do TRF do Bacen, da PRF, você terá direito à nomeação. Então, nomeação é igual o vencedor do concurso público. Nomeação é igual o vencedor do concurso público. A adjudicação é a mesma coisa que nomeação, só que para outro mundo. Concurso público é uma competição, não é? Da mesma forma que licitação também é competição. Então, se nomeação é o vencedor do concurso público que tem direito, quando eu falo de adjudicação, será o vencedor da licitação quem terá o direito. Perfeito? Então, o vencedor da licitação tem direito ao contrato? Tem. Como chama isso? Adjudicação. Doutores, lato sensu, regra geral e por aí vai. Bom, aí, outra pergunta e outra dúvida que os candidatos têm muita dificuldade é em relação a ato e fato. Ato e fato. Ato é formal. E fato é material. Isso é fácil, Canda. Formal é igual a formato, igual a estrutura. E material é igual a conteúdo. Perfeito. Acabou. Então, ato é forma. Fato é material. É conteúdo. Canda, se você fosse explicar para o seu filho de 5 anos, João Rodrigo, como que você faria? Eu faria o seguinte. Como eu não sei desenhar o Angry Birds e também não sei desenhar o Star Wars, eu faço isso aqui, ó. Uma parabólica aqui em cima. Doutores, o que é que você enxerga na tela? Letra A, um avião. Letra B, nossa, não sei. Letra C, uma casa. Uma casa. Produtor, dá pra sacar que é uma casa. Eu sei que eu desenho mal, mas é uma casa. Como é que você sabe que isso aqui se trata de uma casa? Porque você está vendo a forma de uma casa. E aí entra a diferença entre concurseiro e concursando. Eu costumo brincar que concurseiro é aquele que vive a profissão. Né? Professor é concurseiro. Aluno não pode ser concurseiro, porque se aluno for concurseiro é que ele vive a vida inteira prestando concurso e não passa. Então o certo é concursando. É a mesma regra. O seu filho, a sua irmã, a sua namorada é vestibuleira ou vestibulanda? Vestibuleiro ou vestibulando? Ok? Então, concurseiro sou eu, Canda, que vive de aula. O senhor é concursando. Certo, gente? E a diferença do concurseiro para o concursando é que o concurseiro, ele tem uma fórmula na cabeça, que é a seguinte. PC mais PO é igual a cagada. Credo, Canda, que vulgar. É verdade.
prova de concurso, mas pelo em ovo, vai dar cagada. O pior candidato não é nem aquele que não sabe nada e nem aquele que sabe tudo. É aquele que passa do ponto, ou seja, é que o advoga na questão. Candidato não pode advogar na questão. Ok? Quando ele advoga na questão, ele vai achar um pelo em ovo, vai errar. Então, uma vez eu perguntei para o aluno no presencial, o que é isso aqui? Ele falou, isso é uma residência. Eu falei, puta que eu pariu. Não é uma residência. Porque aqui, por exemplo, eu estou residindo nesse momento no estúdio. O meu domicílio é no Monsunguê, bairro do Monsunguê. Mas eu estou residindo nesse momento no estúdio. Daqui a pouco eu vou para casa da minha amiga, da Andréia. Chegar a Andréia, porque vai ter um jantar lá, eu estarei residindo na casa da Andréia, até ir embora. Então, cuidado, não advogue em questão. Dica número 1, candiana, nunca advogue na questão, porque você pode errar. Então veja, concurseiro é profissão. Concurseiro, borracheiro, pedreiro, vidraceiro, eiro, né? Doutores, é uma casa, não é? Por quê? Porque é a forma de uma casa. Então, para eu construir esta casa, é necessário um ato. Um ato. Ato é igual ao quê? Forma, formato da casa. Ok. Só que dentro dessa casa, nós podemos criar um hospital, podemos criar uma creche, podemos criar um PTRI. O que é PTRI? PTRI não posso falar porque é palavrão. Podemos criar também um escritório. Canda, o que será então dentro da casa? Bom, vamos escolher então uma creche, ok? Vamos escolher a creche. Eu apaguei o desenho aqui, puta merda. Então aqui, uma casa mais magrinha agora, vai. Aqui vira o quê? Uma creche. Então olha que bacana. Creche é fato. Porque está dentro dela, é material, é conteúdo. E formato é ato. Ok? Formato é ato. Então o ato é formal, é formalidade. Direito material, direito formal, já ouviram isso? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que gera polêmica, o impeachment. Um lado fala que é golpe, o outro lado fala que não é golpe. Perfeito? A Dilma, por exemplo, recorreu ao STF pedindo para suspenderem o processo porque ele é ilegal contra a Constituição. Ela errou. Por quê? Porque o andamento do processo, o rito do processo está correto. Só que para ela ser empichada, impeachmentada ou abduzida por ETs, será necessário comprovar o crime de responsabilidade. Aí entra o quê? Matéria, conteúdo. Naquele domingo fatídico que os caras agradeceram a Jesus Cristo, a mãe, a mulher e a filha, em nome de que, bum, eu sou a favor, ninguém ali falou nada sobre crime de responsabilidade, que é o fato. Quais são os fatos? O STF falou, o andamento legal, só que é o seguinte, se não tiver matéria nesse processo, se afastarem a Dilma Rousseff sem comprovar crime de responsabilidade, ela pode recorrer ao STF e a gente julgar essa porra toda. Aí eu pergunto, terá que ser comprovado o crime de responsabilidade? Terá. No Senado, Canda, não vai ser no Senado porque ela vai perder no Senado. Porque é político o negócio, é político-jurídico, mas vai prevalecer a parte política. Ela perdeu. Um poder está indo sobre o outro. Ela pode recorrer ao Poder Judiciário? Pode. Ela recorre quem? Ao STF. Aí o STF vai analisar, bom, realmente essas provas aqui são crime de responsabilidade, não são crimes de responsabilidade. Aí o STF decide. Então, todo esse circo que está acontecendo agora pode ser uma novela longa. Pode ser que ela saia agora, que ela vai sair, eu tenho certeza que vou afastar a Dilma, ok? Ela pode ficar afastada até 180 dias, tranquila, a poeira baixa, perfeito? Ela recorre, vamos supor que ela ganhe no STF, ela volta. Depois ela pode perder junto com o Temer no TSE. Aí entra quem? O Cunha. O Cunha entra como nosso presidente. E aí chama eleições 90 dias. Só que até acontecer todo esse trâmite, o que ocorre? Eleições indiretas. O que é eleições indiretas, Canda? Vai aprender direito constitucional. Eleições indiretas é quando a própria Casa Legislativa elege alguém do seu meio. Não tem a participação do povo. Então, os congressistas vão se unir e um deles será eleito presidente. Quem é hoje o cara mais forte lá na Câmara, produtor? Cunha. Então, Cunha tem chance de ser presidente da República? Tem. Por quê? Direito, cara. O direito é algo muito louco. Então, dica 2. A 1 foi, não advogue na prova. Não procure pelo em ovo. A questão 2, cuidado com tudo que você lê.
na imprensa e no Facebook. Sabe por quê? Vamos supor mais uma dica, essa que já foi? Vamos supor mais uma dica, que Dilma é impeachmentada e tem seus direitos políticos cassados. A Dilma teve os direitos políticos cassados. Dilma pode ter direitos políticos cassados? Resposta: não. Não existe cassação de direitos políticos de um ser humano brasileiro. O que existe é cassação do mandato. Onde está isso? Artigo 15 da Constituição. O que existe é perda ou suspensão dos direitos políticos. Agora, cassar direitos políticos é impossível, não existe. Só que se você abre lá, vai no Google, coloca lá, Delúbio Soares devolve 184 mil e tem direitos políticos cassados. A Globo.com, a Folha, a Veja, etc, etc, etc. Porque o jornalista não é da área de direito. Tá claro isso? Ele não sabe que cassar direitos políticos é diferente de perda ou suspensão. Só que na prova o que vale é regra. E o senhor vai saber a regra. Tá claro isso? Ok? Então, doutores, é assim que funciona essa nossa aula introdutória para o senhor iniciar os seus estudos no mundo jurídico. E atenção, quem estuda o direito acaba se apaixonando. Nós temos vários alunos, nós temos aí centenas, milhares de alunos aprovados em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, MPU, TRT Paraná, TRT Campinas, DPEM, PF, agente administrativo, uma porrada de alunos. Boa parte deles iniciaram o estudo do direito, melhor, boa parte deles ingressaram na faculdade de direito, porque acaba se apaixonando. Tá claro isso? Então, tá dada a dica. Produtora, posso ir embora ou tenho mais alguma dica para falar? Tô liberado? Eu sei que eu estourei o tempo aqui, né, produtora? Para ser uma aula de 30 minutos, eu estourei o tempo. Som, alô, produtorzão. Ok, tô liberado. Pessoal, qualquer dúvida, escreva para contato@novocurso.net. Se você que assistiu essa aula, escreva para o contato@novocurso.net. Caso seja do seu interesse efetuar a matrícula em um dos cursos do novo curso, solicite um código promocional desta aula, tá claro? E aí o pessoal, a Sandra Botox, que é a nossa responsável pelo atendimento, ela vai estar aí explicando como funcionam os códigos promocionais. Ok? Então fala, eu assisti aula no YouTube sobre nivelamento jurídico, eu quero um desconto para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, PRF, PF, enfim. TRF, Banco Bacen, os cursos que tem no nosso site. Legal? Eu desejo aos senhores uma excelente sexta-feira. Super abraços, beijos na alma e fique com Deus. Até a próxima. Tchau.